psicossomática. Eh, eu já havia feito terapia antes, mas eu tive aí com uns 20 anos, uma questão psicossomática e isso mudou muita coisa também na minha vida. E ao mesmo tempo eu estava estudando psicologia quando eu passei por isso. Então eu quero ter uma conversa em relação a esse assunto, mas compartilhando minha vivência, assim, né? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de psicologia para o segundo ano, eu descobri hernia de disco na lombar. E aí eu comecei a fazer tratamento médico e eu tomava também muito remédio por conta do tratamento. Fiz muitas coisas, caminhada, pilates, osteopatia, fisioterapia. E de tudo que eu ia fazendo por vários meses, parecia uma coisa difícil de tratar. Eu não sei, eu acho que é até de certa forma comum algumas pessoas terem hernia de disco, mas como eu era muito nova, não fazia sentido, sabe? Foi uma coisa assim que, tipo, o médico, o fisioterapeuta ficou meio tipo, nossa, mas você é muito nova, por que você tem hernia de disco? Então, aquilo estava prejudicando muito minha vida normal, por exemplo. Eu não conseguia subir e descer a escada. Eu até podia, só que imagina, cada movimento da perna era uma pinçada, então eu não conseguia esticar o corpo para amarrar o cadarço, assim, eu tinha que fazer toda uma posição toda torta para conseguir amarrar o cadarço, porque também doía, eu me curvar para escovar o dente na pia. Então começou a atrapalhar todos os meus movimentos da vida normal, e isso com 20 anos, então isso era uma coisa muito estranha. E era uma coisa também que eu fui tentando tratar e estava levando muito tempo. Eu fui uma fisioterapeuta muito boa, mudou tudo para mim quando eu fui nessa fisioterapeuta. Eu fiz vários tipos de tratamentos diferentes, mas teve um momento que ela falou assim para mim: olha, tem que fazer uma terapia com psicóloga, porque isso é psicossomática. Eu estava no início da faculdade e tal, também tinha uma questão que eu ficava muitas horas sentada, porque era uma época que eu estudava, eu tinha estudado no cursinho por um bom tempo, então eu ficava muito tempo sentada, mas beleza, eu vou levar isso para terapia. Eu confesso que, mesmo que eu fazia psicologia, eu não tinha vontade de fazer a terapia, eu não tinha vontade de ir para terapia. Isso é assunto para outro momento, mas assim, eu era resistente em relação a essa ideia, sabe? Mas aí eu estava realmente preocupada em voltar a ter a minha vida normal, porque eu era muito nova, eu queria fazer todos os movimentos, eu não podia usar salto, eu não conseguia dançar, eu não conseguia, eu queria voltar ao normal, então eu comecei a fazer a terapia. E aí ao longo dos meses foi realmente surpreendente assim para mim perceber como o meu corpo, ele realmente falava o tempo inteiro. Foi surreal, assim, porque eu comecei a perceber que o mesmo assunto que estava sendo comunicado nas minhas dores na lombar, ele também estava sendo comunicado em sonhos, assim, estava sendo comunicado em tudo. Era como se o núcleo, a questão central da minha história, do meu sofrimento naquele momento, ele estivesse sendo comunicado de várias formas, tanto na dor física, manifestando no corpo, mas também em sofrimentos que eu tinha, as angústias que eu tinha, o que era mais difícil para mim de fazer, problemas nas relações, quando eu sonhava. Então, era a mesma questão sendo manifestada em várias áreas. E é basicamente isso para todos nós, né? A gente, quando entra uma manifestação assim de sintoma no corpo, é uma comunicação de uma questão central que você tem, que já está tentando ser expressa e comunicada há muito tempo, através de várias formas,
a gente ignora, 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 e aí começa a criar sintoma no corpo. Então, quando você vai analisar, os sintomas que você tem no corpo, você vai ver como isso tem muito a ver com algumas questões suas, assim, psicológicas da vida, o que que aquele sintoma representa, sabe? Isso é fascinante. E eu tô dizendo isso, mas no início eu estava resistente a fazer terapia, mesmo que eu estivesse fazendo psicologia, eu também não conseguia muito entender essa ideia. Só que durante a minha terapia eu fui percebendo que foi melhorando muito as minhas dores, foi melhorando. Eu comecei voltando ao normal, estava fazendo fisioterapia e a terapia psicológica, então os dois em conjunto. Nossa, foi um alívio de verdade, sério. Eu fiquei um pouco com medo, assim, de falar: meu, como assim nas próximas décadas eu vou ficar travada com isso? Eu não quero perder tudo que eu ainda posso carregar, segurar, pular, mover, sabe? Então, era uma questão, assim, para mim que fazia eu sentir perda de movimento. E isso também era uma questão que eu estava sentindo emocionalmente, principalmente naquela fase. Era uma fase onde eu estava tomando várias decisões importantes da minha vida que mudava completamente a minha história. Tudo o que eu. É, tudo que tinha uma idealização do que eu poderia ser, do que eu poderia me tornar, da vida que eu poderia ter, aquele momento foi um momento que eu tomei decisões que mudou tudo isso. Tinha muita carga assim envolvida. Então, quando você vai ver, por exemplo, o psicossomática e vai perceber aonde tem sintoma em você, dá para perceber a representação também daquela parte do corpo, sabe? Então, por exemplo, a coluna, né, que ela é a estrutura que ela sustenta. Então, essa carga que, que estourou ali uma hernia de disco, ela não era uma carga porque eu carregava saco de cimento, né? Tinha outros tipos de cargas, assim. E aí vem uma dúvida também, tipo, então isso é para todo mundo? Eu posso fazer um dicionário de interpretação para todo mundo? Todo mundo que tem dor nas costas, então significa que tem a mesma questão que eu e é porque a pessoa está carregando uma carga? Não, não mesmo. Então, isso é muito analisado dentro da tua história. Por isso que não tem. A gente pode brincar, é claro, né? A gente pode pensar em cada parte do corpo, o que aquilo pode representar. Mas a pessoa, quando começa a entrar isso do sintoma, aquilo vai ter muito a ver com a história dela. Tem alguma coisa a ver com a história dela. E assim, tem uma coisa também, tá? Que eu sei que vai parecer um pouco grosseiro dizer, não sei nem como expressar isso, mas os sintomas, eles também são algo útil pra gente, que é muito complicado, porque vamos dizer assim, algo que eu tinha muita dificuldade de me posicionar através da palavra e de tomar decisões, o sintoma, ele veio para me obrigar a fazer isso, entendeu? O sintoma, ele também é uma coisa útil para a pessoa de uma determinada forma. Então, o sintoma pode te obrigar a fazer uma coisa que você está evitando fazer há muito tempo, e isso leva a gente a pensar numa coisa muito importante. O quanto a gente tenta ignorar inúmeras coisas que, enquanto a gente ignora, a gente deixa uma porta aberta para algum momento surgir um sintoma que vai obrigar a gente a ter que lidar com aquilo, sabe? Eu acho que o cuidar do psicológico e do emocional é evitar uma série de doenças que podem acontecer, porque o que você acha que você está ignorando no campo do sentimento, do pensamento, aquilo vai estourar, assim, em algum momento. Então, é uma coisa séria, é uma coisa muito séria, né? O sintoma, ou ele vem e te obriga a fazer uma coisa que já era para você tá fazendo,
ou ele também cria uma relação de dependência entre as pessoas, e por isso que cada sintoma vai ter um significado diferente para cada um, porque, por exemplo, para algumas pessoas que também têm uma dependência emocional e querem ser cuidadas, e elas também desenvolvem sintomas para poder manter essas relações de dependência, né? Então, uma pessoa ela pode ficar doente para ser cuidada, mas outra pessoa ela pode ficar doente porque ela está sobrecarregada. Então, assim, tipo, não sei, tem assim uma série de compreensões para pensar nisso. O sintoma ele tem uma utilidade, ele vem ali para fazer algum tipo de função além da comunicação, ou é te obrigar a lidar com uma questão que você está evitando há muito tempo, ou também pode ter tudo isso de uma dependência emocional. E isso tudo, gente, acontece inconscientemente, tá? Então, assim, por isso que é uma coisa para você ficar curioso, curiosa, se intrigar e tentar entender quando eu tenho esse sintoma, o que isso muda na minha vida? O que acontece a partir desse sintoma? Quando eu tenho essa dor, o que acontece? Quais são todas as coisas que se movem ao meu redor por conta disso? O que isso me obriga a fazer? Por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande em relação a. Ainda tem uma coisa que acontece assim comigo de dificuldade de entender limites, assim, de tipo, o que eu dou conta ou não dou conta, o que eu posso fazer ou não posso fazer. Por muito tempo eu acreditei que era um sinal de força se eu desse conta ao máximo. E o dar conta não é só no sentido físico, é em qualquer questão, assim. Por exemplo, tem algo que para mim está sendo muito agressivo e eu aguento aquilo, eu estou extrapolando um limite, assim, porque não era para eu aguentar aquilo, era para eu tomar uma outra atitude, tomar uma decisão, não sair daquela situação, eu não sei, enfim, uma questão de limite no dar conta. Eu sempre tive uma dificuldade de saber como fazer isso, como lidar com esses limites e tal. Então, o chacoalhão que a Arne Disco me deu foi assim: olha, você não é super heroína, você não é uma pessoa que vai aguentar tudo, você sabe? Tipo assim, acorda, acorda. Isso tudo que você fica querendo aí aguentar, que são até os ideais todos do que, assim, uma série de coisas que a gente fica tentando ser, tentando provar, tentando não sei o quê. Isso tem um efeito na tua vida, isso traz um dano na tua vida. E isso era tão difícil para mim entender só olhando para o meu emocional, porque mesmo que o meu emocional tivesse muito ruim por conta de algumas situações, eu não conseguia me levar a sério, eu não conseguia, isso não era o suficiente para mim me respeitar, assim. Só conseguiu me despertar ou me chacoalhar a partir do momento que tomou uma dor física, sabe? Que eu percebi que eu tinha que ficar 15 dias deitada para conseguir me recuperar. Eu fiquei assustada com isso, sabe? Então, foi um chacoalhão de tipo assim, você precisa mudar, você precisa começar a lutar pelo teu próprio bem, você precisa começar a respeitar o teu limite, você precisa falar não, você precisa se posicionar, você precisa lutar pela tua vida, porque tudo que vai acontecendo tem um efeito em você. Isso pode ser destrutivo para você também, sabe? Não é assim, eu tô aqui, eu aguento tudo. Só porque eu tinha uma visão minha, assim, quando eu era nova, eu tinha uma visão assim, tipo, eu odiava lidar com a minha própria vulnerabilidade, porque eu achava que eu poderia dar conta de várias coisas. Então, a desilusão, ela foi essencial, sabe? E a desilusão veio como? Num sintoma, foi um chacoalhão. E muita coisa foi mudando para mim por conta desse susto, né? Coisas não só na forma como eu me movimento fisicamente, mas como eu me movimento psicologicamente, emocionalmente, nas relações, nas decisões que eu tenho que fazer. E até hoje, de certa forma, a Arne, ela, assim, é claro, gente, não tem que criar um apego com o sintoma, pelo amor de Deus, sabe? Ai, nossa, vou fazer isso de um bichinho de estimação agora. Tipo, não, tem que ser libertação.
libertação. Sintoma, isso tudo não é um bicho de estimação, não é pra gente ficar alimentando, né, nada, sabe? É para te acordar, é sempre um convite para te acordar para a vida, é sempre um convite para te voltar, para te recuperar, tipo, oh, volta para a vida. O que você está fazendo, sabe? Eu já também passei por uma situação de burnout, por exemplo, e foi assustador para mim perceber a perda de memória, os efeitos que aquilo estava dando. Isso não vem para me destruir. O sintoma não vem para acabar comigo, ele vem para me acordar. Tipo, o que você está fazendo com a tua vida? Que escolhas são essas que você está tomando que te leva para esse caminho, que te faz estourar desse jeito? Acorda, sabe? E, gente, a partir disso é possível mudar tanta coisa, assim. São momentos que podem virar o jogo todo para você. Eu não sei se vocês já perceberam um relato de pessoas que às vezes passaram por alguma situação e aquela situação fizeram ela acordar de uma forma, assim, de recuperar todo o sentido de vida e tipo, nossa, eu não voltaria a ser quem eu era antes, porque o que eu estava fazendo antes com a minha vida era ruim, não fazia sentido. Então tem pessoas que até criam uma certa gratidão por alguns momentos difíceis porque aquilo acordou elas. Então, assim, tá acontecendo alguma coisa, é para te acordar, é para te despertar. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente entende esse mecanismo que acontece, a gente também começa a respeitar muito mais a vida, de tipo assim, será que eu realmente preciso chegar ao limite das coisas para começar a ter sintoma, para eu poder prestar atenção? Será que eu não posso andar com os olhos abertos, sabe? Evitar dor, evitar sofrimento, evitar doença, evitar dependência, evitar isso. A gente não tem controle, não é uma coisa sobre, eu tenho controle sobre a vida, né? Não é isso, mas assim, a partir do momento que o meu corpo me comunica, que o meu emocional, que o meu psicológico, que algo agonia em mim, escutar, respeitar. Tem algo ali a ser respeitado, a ser considerado. Por quê? Porque eu não quero que isso estoure. Eu não quero criar, sempre ir pro limite e sempre ir pro sintoma, sempre, sabe? Então, assim, acho que isso ensina a gente a ter um respeito também, de tipo, coisas que estão estourando no corpo, no sintoma agora, são coisas sendo comunicadas há muito tempo, né? Então, a gente aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a viver, assim, né? Não, mas uma diferença muito grande é que nada vem para acabar com a gente, mas vem para acordar a gente de um rumo que a gente estava tomando que não traz a vida, que estoura com a gente, né? Então, é isso. Acho que dá para linkar vários assuntos, assim, por exemplo, eu posso pensar em um outro que é também a questão, assim, de sintomas psicológicos, a depressão, a ansiedade, igual eu comentei do burnout agora, né? Isso tudo, todas essas dores, vêm para tentar acordar a gente, sabe? Então, tem isso do corpo, mas tudo que vai acontecendo, assim, vem para acordar a gente. E o quanto mais a gente respeito e amor a gente ter, assim, por nós mesmos, pela vida que habita aqui, mais respeito, por isso, assim, menos a gente sofre também, sabe? E é todo um convite para acordar. Mas é isso, gente. Espero que ajude, de certa forma, vocês a pensarem o que o teu sintoma fala para você, assim, o que isso te chacoalha. Qualquer dúvida, até não entre em parte teórica nem nada em relação à psicologia, mas é possível fazer, dá para abrir muito esse assunto, dá para falar sobre partes do corpo, dá para entrar mais dentro do campo da psicologia. Se tiverem dúvida em relação a isso, podem falar que a gente abre mais esse